Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Falar Pro. Aqui a gente fala a verdade e com o coração. E hoje nós vamos receber a doutora Lígia Dornelas, especialista em odonto e pediatria, que vai falar o que a aprendizagem tem a ver com a boca. Lígia, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você. Eu sou dentista há quase 20 anos, ano que vem faço 20 anos de formada. E odontopediatria foi sempre minha paixão, né? Eu não tenho dentista na família, então foi um sonho de criança, né? Ser dentista. E eu falo que meu pai tinha um açougue quando eu era criança, e na rua tinha uma dental. E eu olhava, paquerava a cadeira, e aí o sonho se tornou realidade. E a odontopediatria foi a paixão na época de faculdade. Então, deu tudo certo. Mas vem cá, você nunca brincou de dentista quando criança e não arrancou o dente de ninguém. Não, Não. eu vi um filme essa semana que era um caso de uma menina que não conseguia se relacionar e na infância dela, a vizinha dela, brincando de dentista, arrancou o dente dela que estava mole, mas arrancou o dente errado. Meu E ela Deus. não perdoou essa menina e a menina casa com o melhor amigo dela. Olha só, gente. Não, aí você não fez isso. Não, não, nem dos meus irmãos. Ah, Bem nem que aí, podia, tá né? vendo? Você tem irmão mais novo? Mais velho, tenho 2 irmãos mais velhos. Uhum. Bom, é quando que assim, eu vou falar como mãe, né, que muitas mulheres ouvem o podcast ou veem, quando a gente tem que procurar um odontopediatra. Fiquei grávida, e agora? Qual é o momento de procurar? Existe o pré-natal odontológico, né? Então, a grávida tem que ir no dentista. Ah, sim, a mãe. A mãe. A mãe, tá. Tá, a mãe tem que ir porque a grávida tem alterações bucais, né? Então, desde a gravidez, o nenê vai dentro da barriga da mãe, né? Uhum. E no primeiro ano de vida, é super importante o bebê ir ao dentista. É, o ideal é que no primeiro dentinho, faça a primeira visita para receber as orientações de como cuidar. Eu ouvi falar, a gente estava conversando isso numa roda de amigas, há uma semana e pouquinho. E a gente estava comentando dessa questão do dente da gestante. Tem gestante que perde a dentição, amolece os dentes? Existe isso? Existe um aumento da vascularização sanguínea e há uma tendência maior de ter gengivite, Uhum. né? Tem a gengivite gestacional, pela questão hormonal, né, da gravidez. Ela não vem a desenvolver novas lesões, novas situações por conta da gestação. Coisas que ela já podia ter pré-existente vão dar sinais, né? No período que a mulher está mais suscetível, mais sensível. Eu posso falar por mim. Com a gestação gemelar, eu não consegui usar o fio dental, porque essa vascularização bucal, toda vez que eu passava o fio, eu sangrava muito. Então, assim, eu tinha que ter um cuidado redobrado, pasta de dente para dentes sensíveis, sabe? Assim, com muito cuidado passar o fio dental, porque realmente sangrava muito. E sangra mesmo. E aí, então, essa questão é bem, bem séria. E vamos lá, vou falar. Mãe de gêmeos, todas querem usar chupeta, né? Chupeta, mamadeira e amamentação. Qual que é o impacto disso nos dentes e na fala? A chupeta, em especial, a gente fala que a gente tem de tentar fazer o uso inteligente da chupeta, né? Ela é um aliado para as mães, nada contra, eu não julgo nenhuma mãe, pelo contrário, eu acolho, né? Mas a gente tem que saber usar de uma forma inteligente. Então, a criança que fica o dia todo com a chupeta na boca, ela vai ter um atraso na fala, ela não vai tirar a chupeta para ficar falando, então ela acaba ficando com preguiça de falar. Então, durante o dia, quanto maior a intensidade e a frequência dessa chupeta, maior vão ser os prejuízos, tanto de fala, de comunicação, quanto com a saúde bucal, né? O alinhamento dos dentes. Então, tem esse dente projetar, que a gente chama de overjet, e uma mordida aberta, que ela, por conta do perímetro da chupeta, essa mordida não fecha, né? Uhum. Se houver remoção do hábito no período correto, Qual é o período correto? 2 anos e meio, estourando 3 anos. Tem um fechamento
fisiológico, então é autocorrigido, exceto se tem outras alterações, como a mordida cruzada. Daí não corrige sozinha. Aí na hora certa a gente encaminha para o aparelho. A amamentação, tanto por mamadeira quanto materna, são as acordadas da madrugada, né? Tem criança que se alimenta a noite toda, né? Então, cada vez gera uma película sobre a superfície do dente, né? Quanto mais grudada, mais aderida essa película, maior o risco de lesão de cárie, né? Eu falo que a placa, eu costumo brincar com os pais, né? É como se fosse um formigueiro. Então, ela vai se organizando. Aí a gente escova, então a gente bagunça esse formigueiro. Depois de um tempo, a placa vai se reorganizar. Então, escovar o dente é um trabalho de desorganizar essa placa para ela ficar menos aderida, menos organizada, com potencial menor de desenvolver cárie. Entendi. E quando que a gente tem que levar o filho ao dentista pela primeira vez? Eu tentei, depois eu vou contar, né? A Lígia sabe, porque ela é responsável pelos dentes dos meus filhos. Aí nós vamos falar um pouquinho disso. No primeiro ano de vida, ideal quando nascem os primeiros dentinhos e a periodicidade de acordo com a necessidade de cada criança. No primeiro ano de vida, primeiros dentes. Eu falo que as crianças, às vezes os pais ficam com medo nessa fase, tem o choro, né? A criança, a forma que ela tem de dizer que não quer fazer alguma coisa é chorando. Você sabe disso, né, Dani? Eu sei, Mas a criança só vai se acostumar a ir indo, né? Só vai acostumar a fazer a profilaxia e os pais precisam das orientações, né? Então, quanto antes, melhor. A gente consegue entrar com a prevenção, que é o que a gente mais gosta de fazer, que é o que eu mais gosto de fazer. Sim, eu vou contar a história da chupeta da minha filha. Por conta de ter um irmão autista, e a gente ter um zelo maior com ele com relação ao desenvolvimento, eu acho que afetou muito essa questão emocional dela. Então, todo mundo brigava comigo, você não vai tirar a chupeta dessa menina, ela não vai falar, ela já falava algumas palavras erradas. E assim, mas eu sentia que toda vez que ela ficava triste, era Pepe, ela chamava carinhosamente de Pepe, que consolava ela. Mas eu tinha consciência que ela tinha que estar mais madura emocionalmente naquela fase para a gente poder trocar. Eu falava para as pessoas, calma, isso vai acontecer. Você já viu um adulto de chupeta? Bom, hoje em dia diz que voltou, né? Então, agora, eu nem vou entrar nesse, né? Não, deixa assim, eu acho que cada um, como diz, tem um ditado que fala, né? Cada um faz aquilo que acha que deve fazer para sua vida. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Se não tivesse internet, ninguém ficaria sabendo. O problema é que a internet vai replicando. Mas a minha filha largou a chupeta, foi assim, foi bonitinha a história. Ela queria muito um cachorro. E eu falei, Clara, cachorro e chupeta não combinam. Ou o cachorro ou a chupeta. E ela só tinha uma, porque a marca que ela usava de chupetas parou de trazer para o Brasil de 1 ano e 8 meses. Então, não tinha mais a chupeta dela, do formato que ela queria, para a idade dela. Ela já tinha passado dessa idade, tá? E aí, ela queria um cachorro. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Entrou o cachorro, saiu a chupeta. Porque ele vai roer a chupeta. Quando ela ganhou o cachorro, a primeira coisa que ela fez, ela pegou a chupeta do irmão, que o irmão não usava, e deu pro cachorro para ver. Esperta, né? Fazer o teste. Isso mesmo. E a primeira foto dele é ele com a chupeta, o cachorrinho. Ai, gente. Roendo a chupeta. Mas deu certo. A gente escondeu a chupeta dela, né? Coitada, quando ela vê... Não vou deixar ela assistir esse episódio, não. Aí, mas a troca geralmente funciona muito bem mesmo. E numa idade que a criança entende, né? Ela já tinha 3 para 4. Mas e ela não tem nenhuma, nem parece que ela chupou chupeta. Então, para você ver, eu acho que isso é muito... E é engraçado. E o objeto de apego dela, quando ela era menor, você não vai acreditar. Era uma escova de dente. Eu tenho vários vídeos e várias fotos, ela com a minha escova andando para cima e para baixo. Eu não sei se essa questão da escova tinha alguma coisa, se eu ficar com a escova da minha mãe, ela não vai sair. Eu não sei, pode ter alguma mensagem aí, uma relação, mas eu não sei. Mas ela vivia com a escova de dente. Eu falei, olha, essa vai ser dentista. Quem sabe?
Porque ela vivia com a escova para cima e para baixo. Quem que vai imaginar uma criança com objeto de apego, uma escova de dente? Legal. Legal. Adorei. Adorei. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho, vai entrar num outro tema, que é o tema aprendizagem começa na boca. Eu sou professora de educação infantil. E assim, quando a gente conversou sobre essa questão de trazê-la ao podcast, era justamente para tratar esse tema. Porque assim, eu vou ser bem sincera com você e vou falar a verdade, porque eu falei, aqui a gente fala a verdade mesmo. A higiene bucal faz parte do dia a dia das escolas de educação infantil, porque a criança fica o dia inteiro lá. Então, onde é que ela vai escovar o dente? Ela chegou lá, tomou café da manhã, escovar o dente. Almoçou, escovar o dente. E jantou, escovar o dente. Isso não acontece. Entendeu? Eu vou ser bem franca. Se acontecer uma vez por dia, porque a professora é muito zelosa e pensa muito na saúde da criança, acontece, mas senão não acontece. E para mim, é muito importante essa questão. Assim, era uma briga que eu tinha. Eu levava a boquinha, eu fazia historinhas, os meus bonequinhos tinham dentes sorrindo. Porque, assim, eu acho que onde é que a gente aprende realmente as coisas? A mãe está trabalhando o dia inteiro. Não vai estar com a criança. Aonde que ela vai aprender? Na escola. Então, assim, eu vou chamar agora, vou dar um puxão de orelha em toda professora que estiver ouvindo para doer nelas. Porque, gente, dente é muito caro. Eu falo para minha filha, filha, dente é caro. Vai comprar um dente, vai fazer um implante para você ver. É caro, a mamãe sabe. Então, eu falo assim, tem que cuidar da saúde bucal. E, Dani, eu falo assim que é um processo educativo, né? Faz parte do processo. Então, a criança, quando ela faz isso na escola, ela entende que ela comeu, e aí ela comeu e escovou o dente. E passa a ser uma coisa natural. Vira um hábito. Hábito, depois de todo dia, todo dia. E seria fantástico. Eu sei que para os professores, eles já têm tanta demanda hoje em dia, com tanta coisa, né, tantas responsabilidades. Mas eu até falo para os pais não contar essa escovação da escola como uma escovação. Né? Mas é um processo educativo extremamente importante de ser colocado na rotina dessas crianças. Eu vou contar para você a história que até permeia a minha família. E aí você vai me falar, né? E assim, eu sempre falo assim com dor, sabe, no coração, porque é muito triste. No Natal, a gente foi fazer uma foto das crianças. Não foi no Natal, foi no Dia das Mães, de cozinheira. E todas as crianças eram vestidas de cozinheiro e tinham que dar um sorriso. E tinha uma criança que não sorria. Aí a gente fez brincadeira, tudo, ela sorriu. Quando ela sorriu, doeu tanto em mim ver aquilo, os dentes todos podres. Ela não sorria porque ela tinha vergonha do sorriso dela. Isso com 3 anos. Então, ela já tem a consciência do que é belo, do que é bonito, do que as pessoas gostam. E, assim, sempre me incomodou muito essa questão do sorriso das crianças e o quanto isso fica dentro dela internalizado. Sabe aquele trauma de infância que a gente não trata agora? Lá na frente vai ressoar. Exatamente. E você sabe que um dos maiores motivos de bullying na escola é dente. Dente feio, dente escuro, dente torto. Então, dente no ambiente escolar tem um impacto social, emocional muito importante, muito. E aí essa história, né, comprova isso, né? Então, e isso pode afetar também o rendimento escolar, porque pensa, eu não tenho um dente bacana, vou falar assim, bacana, não estou nem falando de saúde, falando qualquer coisa que tenha nesse dente, eu não vou querer me apresentar, eu não vou querer participar das coisas. Olha o quanto isso impacta na vida social dessa pessoa, desse ser humano, que eu acho assim, existe hoje, aí eu quero que você me fale o que a gente tem, o que a gente não tem, para a gente pensar em ações que realmente, primeiro chamar o pai e a mãe para responsabilidade, porque por mais que ele não seja, colocar filho no mundo é fácil, criar é muito difícil. E eu posso falar isso porque, por exemplo, a gente falou a primeira ida ao dentista, vou contar a minha primeira ida. A minha primeira ida foi com o Davi e com a Clara, eles eram bebês, e foi tudo bem, porque eles eram bebês.
Ela olhou, fez a limpeza, mas estava tudo ok. A segunda ida, ele já tinha um pouco mais de conhecimento, ele não era mais bebezinho, ele já era criança, bem pequena, mas era criança. Ele nem entrou na sala da dentista. Eu não consegui fazê-lo entrar. A Clara fez a limpeza, fomos embora. Aí ela falou assim: olha, procura uma especialista, que foi a Dani que me indicou. Você para estar atendendo ele. Então, assim, esse trabalho, porque meu filho sendo autista, a rigidez dele é muito, muito grave. A rigidez, ele não aceita. Então, a gente fez todo um trabalho, Lídia, que agora eu quero que você fale, porque, assim, as pessoas que têm... isso também impacta na educação e a gente vai fazer essa ponte agora. Essa primeira ida no dentista, a mãe às vezes desiste Pela resistência da da criança. criança. Então, e é aí que a gente faz o trabalho de criar um vínculo. Se ele não criar, né? Lembra que eu falei isso com você a primeira vez que a gente se conheceu? Vamos retornar daqui, mas não tão longe nem tão perto, 15 dias, para a gente poder criar um vínculo de confiança, né? E não só os autistas, né? Tem criança que tem medo, criança que passou por uma internação. Sim. Pequena, ela vê pessoa de jaleco, gorro, máscara, luva, a criança pequena já pensa, ou Vai é me exame, furar. ou é injeção, e a gente precisa construir confiança. Confiança. E assim... A história do Davi é muito bonita, né? Porque a gente está em construção, mas é visível como é melhor, né? As visitas dele hoje em dia são muito mais leves. Não, ele falou essa última visita, ele falou que é dentista. Olha só. Porque ele gosta de ver o dente dele limpo. Eu mostro pra ele na escovação que o dente dele tá feio, olha, tá sujo, que ele cria tártaro. E assim, foi um trabalho de formiguinha, né? A gente fez toda uma dessensibilização, todo um processo. Você teve um equipamento novo que ajuda muito, que muita gente não conhece. Fantástico. Né? Fala sobre esse equipamento pra gente, como que funciona, porque o Davi tem tártaro. Aí explica um pouquinho a diferença de quem tem tártaro para quem tem cárie, aqueles que têm a propensão, né? O tártaro, né, é a placa mineralizada. Então, assim, a saliva, a composição da nossa saliva tende a endurecer, mineralizar a placa e formar o tártaro. Algumas pessoas têm mais predisposição a desenvolver tártaro, que aí acarreta em problemas na gengiva, né? Que são da estrutura de suporte do dente. E tem pessoas que a saliva, eu falo que a saliva tende a ficar mais ácida. Essas pessoas tendem a desenvolver mais cárie. Né? Lógico, a cárie é uma doença multifatorial. Não só a saliva, né? São hábitos alimentares e de higiene, é um desequilíbrio. Né? E no caso, o Davi tende a formar mais tártaro, né? E é difícil. Teve um período que a gente teve a parte sensorial dele que atrapalhava, né, com a escovinha do consultório fazer as sessões de profilaxia. E aí esse aparelho novo que chama Airflow, é uma tecnologia suíça, que é bem nova. Ele lembra o jato de bicarbonato, porém não é bicarbonato. Chama eritritol. É um adoçante. A partícula é extremamente fina, então ela não é agressiva aos tecidos moles, como o jato, né? Quando a gente joga o jato de bicarbonato, a sensibilidade no tecido gengival é enorme. Sim. O Airflow não. E a água é morninha. Então, eu quero experimentar. Eu não experimentei, porque eu posso falar, né? Eu vou fazer em você na próxima. E o Airflow, ele não causa essa sensibilidade nos tecidos moles. E a aguinha morna é super confortável. Inclusive para quem tem sensibilidade, né? Tem crianças que têm mais sensibilidade, tem dentes que nascem com defeito do desenvolvimento do esmalte, e esses dentes são extremamente sensíveis. É algo muito comum que a gente vê no consultório. E junto ele tem o ultrassom, mas é um ultrassom mais tecnológico, a vibração é menor,
Porque a cureta também era um grande desafio que a gente tinha para fazer a remoção do tártaro. E com o airflow, o ultrassom do airflow, a gente consegue fazer de uma maneira muito mais eficiente, né? Uma profilaxia, falo de alta performance. E tem dado um super sucesso com o Davi, né? Nossa, eu sou, para ele falar, sou muito grata aí, porque ele falar que quer ir no dentista, poxa, não é qualquer criança, né? A Clara não, a Clara é suspeita, ela adora, né? Ela adora. Não, fora que é lúdico, né? Você tem todo um trabalho lá de ludicidade com o jacaré lá, o Kiko, o jacarezinho, o Kikinho. A família do Kiko. A família do Kiko toda. Aí tem os bichinhos também que atacam os dentes. E eu acho que isso faz toda a diferença. A escova gigante, o espelho. E a gente faz, né? A criança interage, participa, pega nos instrumentais, brinca de dentista, né? Desmistifica a visita ao dentista. E eles são curiosos e a gente apresenta isso brincando. E aí eles gostam de ir ao dentista. Não é um sacrifício ir ao dentista. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho a relação da maloclusão, que é o fechar da boca, é isso? A mordida. A mordida, com a respiração também errada e a dificuldade de aprendizagem com a fala. Como isso está interligado para as pessoas que acham que não tem nada a ver, entendeu? Acha que é outro problema e às vezes é só uma questão, vamos dizer assim, fisiológica da criança. A alteração, a maloclusão está diretamente ligada a essa parte. Por quê? Tem muitas crianças hoje em dia, a parte respiratória comprometida, né? Por alergias, por uma adenoide hiperplásica, e essa criança passa a ser respirador bucal. Então, a criança que respira pela boca, um dos primeiros sinais que a gente tem é um dentinho mais projetado, porque o organismo cria um artifício para o ar entrar mais fácil pela boca. E a criança, o respirador bucal, que tem esse dentinho mais para frente, tem uma dificuldade de concentração enorme. É aquela criança que o professor vê, assim, tem uma olheira, déficit de atenção, dificuldade mesmo na parte do aprendizado, e totalmente relacionado com a parte da boca, né? Uhum. Tem muitos casos também associados a um bruxismo, a uma apneia do sono. Então, é de extrema importância essa parte. De detectar isso quanto antes, precocemente. Porque o trabalho que vocês fazem lá no seu consultório é de prevenção. Prevenção de saúde e da parte... Hoje em dia a gente trata cedo a parte de aparelho. Uhum. Né? Antigamente a gente esperava cair todos os dentes para ir começar a organizar. Hoje em dia a gente detecta muito cedo, né? Eu costumo já ir preparando o terreno, o coração das mães, né? Quando a gente nota uma alteração, por volta, quando começar, tem alterações que com 5 anos, se a criança tiver maturidade, lógico, né? É o momento de tratar uma decisão do profissional com a família. Uhum. Né? Não adianta, a indicação vai existir, mas se a criança não tiver maturidade, não tem porquê. Não adianta a gente forçar. Né? Lógico, existe um prazo que a gente fala, agora a gente precisa, né? Mas eu costumo, muito novo mesmo, por volta dos 3, 4 anos, já detectar essas alterações, sinalizar a família. E geralmente, quando começa a cair o primeiro dentinho, a criança já tem mais maturidade, os amiguinhos na escola começam a tratar, né, essa parte de cair dentinho, eles querem cair junto, né, fazer parte daquele time, daquela turma. E os amiguinhos começam a colocar aparelho. E hoje em dia a gente coloca aparelho quando começam as trocas, né? É uma ortodontia, chama ortopedia preventiva. Então a gente melhora a estrutura óssea, o crescimento desse osso. A gente aproveita a curva ascendente de crescimento e ajuda a crescer. Se o osso for pequeno, a gente consegue expandir, né? Bacana isso. Melhorar o perímetro. E tem outras alterações. Se o queixinho está crescendo mais, que a maxila, a gente também tem que ficar atento. Porque... E já dá para corrigir isso para não fazer uma cirurgia ortognática que fala? Ai, olha coisa boa. A alteração do tipo classe 3, se a gente trata cedo, a gente
tira essa criança de uma cirurgia ortognática e só consegue operar com 18 anos, que tem Sim. maturidade esquelética para isso, né? Olha que coisa. Então é muito legal essa E a parte gente preventiva. não tem conhecimento. Quem não é da área não faz nem ideia. A Clara tem várias amiguinhas já com o aparelho. E ela, mamãe, eu vou ter que usar aparelho? Aí eu falei, não. Mas agora fala do sinal da puberdade precoce com a dentição, que foi assim, a doutora Lígia viu na Clara, e aí ela pediu para levar num médico especialista para ver essa medida óssea, como estava o crescimento, os hormônios. E tá muito comum também, né? Temos Uhum. visto muitas meninas ficando mocinha muito novinha, né? Infelizmente. O dente é um indicador biológico de amadurecimento, né? Então, a parte de trocas, ela leva em torno de 6 anos. Então, são 2 anos caindo os primeiros dentinhos, 2 anos sem cair ninguém e 2 anos caindo os últimos. Algumas crianças emendam essa fase, esse primeiro momento com esse segundo. Então, a menina acaba tendo uma troca aí. Se ela começou com 5, com 7 ela já está perdendo os outros dentes, que seria esperado depois de 9. E se tiver outros sinais, né? Sempre quando tem, mesmo sem sinais, eu sugiro às mães, né, fazer a avaliação com o endócrino pediatra. Mas o dente caindo precocemente, com sinais tipo cheirinho, pelinho, o broto mamário, é batata. É batata. É batata. Então, mas graças a Deus a Clara era só o dente. Só dente, Só graças a dente. Deus. Aí não precisou fazer nada. Mas assim, é bom sempre estar acompanhando. A gente consegue vários casos dar uma segurada nessa puberdade precoce. Inclusive, temos que ficar atento aos produtos que essas crianças estão usando, né? Tem os parabenos, tem creme dental da moda aí, que tem parabeno e tem que ficar atenta. Mãe de menina, fica atento no que essas meninas estão usando. Isso eu fico atenta. E vamos lá, eu vou contar agora, assim, uma historinha que, assim, a gente dói na gente, sabe? De ouvir e ler essa história. Não é uma história que aconteceu comigo, nem com ninguém que eu conheço. Mas uma criança autista, ela se autoagredia, dava muito soco no rosto e não sabiam, mas ela estava com o siso nascendo para dentro. E aquele soco que ela fazia era uma forma de comunicação. O autista não verbal, ele não tem como falar, está doendo, porque às vezes a mãe é tanta demanda que a gente tem como mãe atípica que às vezes o dente fica para segundo plano. Tá tudo bem, os dentes estão ali, tá limpinho, ok. Mas não, a gente não tá vendo a boca lá no fundo, lá dentro. E assim, o que às vezes parece que é uma coisa comportamental, vamos dizer, neural, não é física. São sinais. Sinais físicos. E assim, eu fico muito. Isso me dói muito porque eu lembro da minha mãe. Vou contar para você entender isso, que hoje eu vejo qualquer forma de comunicação, seja linguagem corporal, muito válida. As pessoas não colocam isso como. Ai, deixa, está fazendo mãe. Às vezes não é mãe, é uma comunicação. A minha mãe, quando ela fez cirurgia de traqueostomia, ela teve desinflar o balão gástrico e aí o ácido estomacal suporou, queimou a barriga. Aí abriram 3 camadas, costuraram a barriga dela. E como ela tinha a tráqueo, ela tinha que tossir. Então, toda vez que ela tossia, os pontos doíam muito. Aí eu perguntei pro médico, quem faz bariátrica pode tossir? Não, de jeito nenhum, mas foi o que ela fez. Quase isso, porque costurou lá do estômago até a pele do lado de fora. Ela dava murro na parede, doutora, que sangrava a mão. De dor. E aí, assim, eu imagino uma criança que não fala, também, às vezes, batendo a cabeça, uma cefaleia, batendo no rosto para dizer aqui dói. E aí, às vezes, essa batida é o que ameniza a dor que está dentro. Então, esses sinais, eu queria que você falasse assim: primeiro passo, o que eu faço, para onde eu corro, o que me dá uma luz. A mãe precisa ter essa consciência de que nem tudo é comportamental, sabe? Por isso, esse acompanhamento de perto é de extrema importância. Achar um profissional para chamar de seu, confiar, né? Eu costumo dizer assim, é uma parceria com a mãe, com a criança, porque
eu não sei como o filho funciona, mas se a mãe me ajudar, eu vou conseguir chegar lá. Né? A mãe, a rede de apoio. E eu sei que ainda é muito difícil para as mães das crianças atípicas achar um profissional para chamar de seu, né? Mas procura, até você achar alguém para você confiar, para não acontecer, para ele poder te sinalizar, ó, tá com cárie. É difícil para essa mãe dar conta de tudo. Ela não vai dar. E escovar o dente é um desafio muito grande. A criança que tem a dificuldade sensorial não gosta de escovar. Então, às vezes, a gente precisa se adaptar. Troca de marca de escova, de modelo, elétrica, convencional, né? E o profissional para te segurar na tua mão e te ajudar a mostrar o melhor caminho, né? É possível essa criança crescer sem cárie, não fazer restauração, não ter dor, e isso ser uma coisa mais leve, mais saudável. Então, tem que ter um profissional para chamar de seu para te ajudar. É porque eu mesma, Lígia, eu cheguei a ponto de ver sedação para o Davi. Eu estava tão preocupada com a saúde bucal, eu falei, gente, mas a pessoa não fala. É que nem sapato apertado. Eu fico sempre medindo a palmilha, porque ele não fala. Ele não fala, tá apertado. E como é que eu vou saber? Uma vez, quando ele era pequeno, a gente arrumou ele para ir numa festa, eu coloquei um tênis lindo que combinava com a camiseta. E ele chorando, chorando. A hora que eu coloquei o sapato, minutos depois ele começou a chorar e gritar e se debater. E a gente não sabia o que era. E na festa não conseguia tirar foto, não conseguia tirar foto. Quando eu tirei o tênis dele, acabou. Era o tênis que estava apertado. Eu tenho uma história de mãe de um paciente autista. Eu estava viajando, era um final de semana do meu aniversário. Eu fui passar o fim de semana em São Paulo com meu namorado. E a mãe procurou o consultório, né? Pedindo ajuda, porque ela achava que o filho estava com muita dor, e ele não verbaliza. Ele estava começando a verbalizar agora. E ela, primeira opção que ela pensou, olha, ele não vai ajudar, ele não vai deixar fazer, nós vamos ter que, e a mãe é médica, né? Nós vamos ter que ir para o centro cirúrgico, sedar. Eu falei, olha, é uma opção, né? O que eu fiz? Eu liguei para essa mãe lá da minha viagem, né? Porque você me conhece, né, Dani? Eu não deixo as mães na mão. Para tranquilizar, para acalmar. E assim que eu cheguei, na verdade, eu cheguei no aeroporto, me troquei e fui para o consultório para ver o que estava acontecendo. E foi uma surpresa. Ele sentou, deixou. Assim, é emocionante você ver, assim, foi lindo, porque a gente fez o processo, né? Falar, mostrar e fazer, da sensibilização que a gente fala. E essa criança tem erosão ácida. Então, ele tinha muita sensibilidade junto com um bruxismo. Então, ele estava tendo um desgaste acelerado desses dentes. Doía, imagina? Eu sei o que é isso. Eu tenho um desgaste, eu sei. O gelado, o ácido. Então, a gente já pensava em um tratamento de canal. Vamos sedar, porque deve ser uma coisa. A gente sempre pensa no pior, né? Junto com a mãe, né? A gente vai. Mas e aí a gente conseguiu identificar e a gente melhorou a qualidade de vida dessa criança com formas extremamente simples. Com bochecho, mudar o creme dental, usar o creme dental certo, fazer as aplicações de flúor. Hoje em dia ele não tem nem resistência para ir ao dentista e nem desconforto. Que bacana. E assim, a escovação, agora falando para qualquer mãe, até quando a mãe tem que ajudar o filho a escovar o dente? É muito individual. Eu falo que o menino começa a cuidar do dente direitinho quando ele arruma uma namorada, né? Ah, é? Eu falo que a namorada, ou essa fase da puberdade, ela resolve um monte de problema. Olha, cria os outros, mas resolve um monte. O escovar dente é uma beleza. O banho, né? Fica melhor. O escovar dente é uma maravilha. Mas, falando sério, depende muito de criança para criança. A menina é mais vaidosa. Mas eu falo, a da noite tem que ser supervisionada até bastante tempo, uns 9, 10 anos. Porque eles têm
coordenação motora, depois que escreve cursiva, a criança consegue fazer uma boa escovação, porque a coordenação motora fina está bem desenvolvida. Mas eles não têm maturidade. Eles não têm, essa geração não passou por dor de dente. Não. Então, né, eles não têm noção do que pode acontecer. Eu só não vou escovar o dente. Esses dias, a Clara tentou me dar o nó. Você escovou o dente? Escovei. Eu falei, deixa eu ver. Ela abriu a boca cheia de restinho de biscoito nos dentes. Eu falei, aham. E a Kari à noite vai fazer o serviço aí, né? Nesses chocolates, nesse resto de biscoito. O que tem aí nesse dente? Ah, mãe, não acontece nada. Eu, vai nessa. Exato. Eles não têm essa noção. Não tem. Não tem. Então, é extremamente importante. E a da noite é a principal, porque a gente tem uma diminuição do volume de saliva. Então, tudo potencializa durante essa noite. Fora os casos de que respira pela boca e o ambiente fica mais ressecado e tem muita tendência a desenvolver cárie, tá? Então, a mãe tem que sentir que a criança já tem um autocuidado, com responsabilidade de liberar. Eu costumo indo aos poucos. Uhum. Um dia sim, um dia não, e a gente reavalia no consultório como que tá essa escovação. Um dia sim, 2 não, até que a gente vai deixando eles caminhar sozinhos. Tá. E vamos falar agora de alimentação. Ultraprocessados, açúcares, sucos artificiais. Eu não vou fazer propaganda daquele refrigerante escuro. Refrigerante escuro. Não tá me pagando, né? Não vou fazer propaganda. Suco de uva, que Suco eles de adoram. uva. O suco de uva tende a pigmentar. É uma geração que adora. Toma menos esse refrigerante escuro, mas toma bastante suco de uva. E o suco de uva é bem doce e pigmentado, tá? Ele tem causado uns pigmentos extrínsecos, uns pigmentos sobre a superfície do dente que saem na limpeza, mas tem que ficar atento ao suco de uva integral também, viu? Tá. A textura do alimento é de extrema importância e ficar atento. Textura e qualidade, né? A criança que come açúcar mais de 4, 5 vezes ao dia, ela tende a desenvolver cárie. Então, se a gente cuidar, o número de vezes vai fazer diferença, né? E a textura, quanto mais grudento e pegajoso, os ultraprocessados, o macarrão, que eles adoram, a bisnaguinha, né? Os alimentos ricos em sacarose, quanto mais grudento, pior é a placa, mais difícil de tirar, né? Fora que a mastigação é extremamente importante para o desenvolvimento dos músculos. A mastigação é extremamente importante para o desenvolvimento dos músculos da face e influencia no crescimento dos ossos da face. Então, a criança precisa mastigar. Desde a introdução alimentar tem que tomar esse cuidado. Então, vai aos poucos inserindo os pedaços, porque a criança tem preguiça de mastigar. Tem. É normal. Mas é todo dia, e é extremamente importante. Uhum. E o mito, aquele mito não precisa cuidar do dente de leite porque vai cair. Nem pensar, né? Não, eu falei lá no começo que a aluna lá na educação infantil com cárie, não sorri, dá um monte de impacto socioemocional ali, socioafetivo, emocional em si. E aí... E dor, né? E dor, né? Sente dor, né? Dor. Tem casos de criança que tem que ficar internado por dente. Olha só. Porque dente de leite tem polpa, dá canal, dói e ele cria fístula e abscesso. E aqui no rosto é um canal muito fácil para vir para o coração, sabe? Endocardite bacteriana. As pessoas não sabem disso. É muito perigoso. É muito perigoso. E aí, dependendo do nível desse edema, desse abscesso, o antibiótico via oral não consegue amenizar, tratar, resolver. Tem que ser no hospital. Tem criança que fica uma semana no hospital para tomar a medicação lá por conta de dente. Olha aí, falta aula uma semana. Isso. Aí tem todo um impacto na família. A família, a mãe que deixa de trabalhar e aí prejudica o trabalho, prejudica toda uma coisa que poderia uma cadeia. Ser evitada. Eu falo que escovar o dente é que nem ir na academia. Por mais que a gente não goste, a gente tem que fazer, porque o resultado não vem na hora.
É isso aí. Não vem na hora, você não escova o dente para não ter cárie hoje. Exatamente. Então, é um processo. Então, você vai construindo ele aos poucos, no dia a dia, passo a passo, e sempre tentando ser melhor. Repetindo. Repetindo. E, Dani, eu costumo falar, né? Você como educadora. Educação é exemplo, né? O pai que quer que o filho leia, Tem que tem que ler. ler na frente dele, né? Isso. O pai que queira que o filho escove os dentes, a criança pequena quer repetir o que os pais fazem. Então, Uhum. se o pai escova, ele vai querer pegar a escovinha e do jeito dele querer, Objeto de apego, É, alguma vai- coisa tem. né? Então, educação é exemplo. Não adianta você querer se E eu você não fizer. E eu vou te contar a minha vida, assim, da parte odontológica você não sabe. Essa a gente não conversou no consultório. Quando eu era criança, a gente tinha uma condição de vida muito precária. E minha mãe tinha 3 filhos e tinha que trabalhar para sustentar os 3. Então, ela não ficava supervisionando a escovação. Então, logo, a gente tinha cárie. Porque criança pequena precisava de orientação, supervisão. E a dentista que eu ia é a dentista da escola. Só que você vai crescendo, eles dão, pelo menos a prefeitura local aqui, dá esse suporte para criança bem pequena. Eu não sei como está hoje na prefeitura esse trabalho com as crianças um pouco maiores, 7ª, 8ª, 2º grau. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz no meu primeiro salário de concursada, quando eu passei no concurso, eu tinha 18 para 19 anos. Foi para o estado, não era ainda na educação. Meu primeiro salário foi gasto todo em tratamento dentário. Olha só. Porque para mim era muito importante o dente. Era muito importante, entendeu? Então eu troquei o que tinha que trocar. Eu fiquei muito tempo fazendo tratamento. Troquei obturações antigas, o que tinha infiltração, uma cárie aqui, outra coisa ali. Que eu sempre tive tendência a ter cárie. Em tártaro, não. E não sabia disso do tártaro e da cárie, que a saliva é mais ácida. São bactérias, né? Também É. diferente. E uma pergunta que eu vou te fazer. Você valoriza tanto por quê? Você quer que seus filhos passem por isso? Não, e minha mãe, eu vou contar, minha mãe já faleceu, mas ela veio da roça. E ela não tinha nenhum dente em cima. Ela usava dentadura. E na parte de baixo, ela só tinha 4 na frente. A gente conseguiu ainda proporcionar para ela o implante, ainda em vida, mas só fez na parte de baixo, porque na parte de cima já não tinha estrutura óssea. Perde muito cedo. O que mantém o osso é o dente. Perde Então, o dente cedo, nossos perde o osso. avós, se você vê a avó, eu falo pela minha idade, nossos avós, eles não tinham dentista, eles tinham o tiradentes. O tiradentes, o que extraía o dente. Exatamente. Mudou, graças a Deus, né? Esse conceito da odontologia antes, também na nossa geração, não era um hábito ir preventivamente, em muitas famílias. Ia nas férias, era comum ter cárie. Entre um irmão e outro, assim, eu tenho uma, eu tenho 2. E aquele que não escovava... A gente não competia. Não, mas tem muitos irmãos que falavam, eu só tenho uma. Não, eu tenho 3, sabe? Uhum. E era aquela visita de férias, talvez uma vez ao ano, ou por dor. Hoje em dia, graças a Deus e a informação, né? A prevenção, os pais procuram o dentista, muitos pais, né? Mas isso ainda dá para melhorar. Dá, e hoje eu vejo assim que na minha época de infância a gente não tinha as universidades, a quantidade de universidade que a gente tem hoje, que tem o hospital escola, entendeu? Que tem mais alternativas, tem mais gente formada. E assim, tem os cursos de especialização, que quem às vezes não tem condição de pagar um consultório particular, mas hoje em dia, se procurar ajuda, tem, não é igual na rede pública tem especialista também. É difícil entrar, mas depois que você entra, você consegue ficar no projeto. Não pode desistir. Não pode desistir. Não pode desistir, porque é a saúde, é a vida da pessoa. Não é só o dente. Não é o dente. Não é o dente. Hoje eu retornei o uso do aparelho dentário, né? As pessoas acham que não, mas a gente vai envelhecendo, a boca vai mudando, a estrutura óssea vai mudando. Eu usei aparelho um período da minha vida, depois retornei, alinhei, porque eles alinham muito rápido. Só que eles não permanecem, né? Então vai e volta, tem que estar usando aparelho.
E, assim, a tecnologia dos aparelhos mudou. Eu lembro, assim, era horrível antigamente aquele ferro. Hoje em dia não é mais assim, tem outras opções. A moldagem, A hoje em dia a molda... gente tem escaneamento, Tudo laser, né? tudo digital, tudo A digital. previsibilidade do tratamento, você consegue ver? Ver como é que vai ficar. É ótimo. Eu falei assim, Nossa. gente, é lindo, é maravilhoso. E tudo isso graças à evolução. E hoje eu descobri que o Brasil está entre uns dos 10, vamos dizer, 10 melhores dentistas do mundo estão no Brasil. Então, assim, o que a gente é pioneiro no Brasil? O que a gente é o melhor? Dentista. É referência. Referência mundial. Então, assim, poxa, a gente tem que valorizar isso e não fazer o serviço, o desserviço. Entendeu? A gente tem que ficar muito honrado com a profissão e continuar fazendo esse trabalho de esclarecer, levar até a família a informação, entendeu? E falar cada vez mais de tudo que a gente pode fazer. Estratégia simples, por exemplo, assim, dá uma dica pra gente de como a mãe pode ajudar na dessensibilização oral. Você consegue lembrar de uma dica, assim, que você fala, olha, a mãe que... Porque, assim, não é só autista. Eu sei porque as minhas crianças lá da escolinha também era uma dificuldade. Colocar a escova, o sabor da pasta. A quantidade de pasta. A quantidade de pasta. Essa é uma coisa legal de você falar. Qual que é a quantidade de pasta correta? De acordo com a faixa etária, porque tem uma fase da vida que a criança engole todo o creme dental. Né? Ela come, ela acha o máximo. É uma delícia, são docinhos. E não é legal comer muita pasta de dente na primeira infância aí, porque a gente tem os dentes permanentes em formação. Então, o excesso de flúor nessa fase pode causar um manchamento no dente permanente. Então, tem que ficar atento na quantidade. Mas o flúor, ele é o grande responsável de nós estarmos colhendo os frutos de uma geração livre de cárie, grande parte, né? Então, assim, o que é legal essa mãe fazer? Ter rotina. Primeiro é legal o básico. Então, tem que fazer todo dia, 2 vezes. Então, repete aquele horário. É uma vez de manhã e antes de dormir, a melhor, inegociável. Ai, mas ele não gosta. Tem uma escova para ele brincar. Não, eu tenho várias, né? A Lígia sabe, meu filho come escova, gente. É uma cada semana. Mas eu deixo ele morder a escova dele, ele comer a escova dele, ele acha que tá escovando, mordendo lá. Mas ele vai se familiarizando com o instrumento. E tem uma escova para você fazer o toque final. Sim. Ai, mas ele não aceita. Muda a marca. Menor. A gente se engana com o tamanho da escova. Quanto menor, melhor. Porque a gente precisa ter facilidade de ter mobilidade desse instrumento da escova dentro da boca. A pasta. Tem criança que não gosta daquela. Muda o sabor. Eu fiz isso com ele. Eu deixei ele escolher. Comprei uma de menta e uma de morango. Primeiro ele queria de menta, agora ele quer de morango. Agora ele quer de menta de novo. Então, assim, mas... Vai mudando. Vai, a gente muda. Por que eles não mudam? Não vão mudar. Então, ele é muito resistente para ir no dentista. Tenta fazer uma escovação deitado. Brinca de dentista com seu filho. Tira a sujeirinha, joga no chão, pisa na sujeira. Tem dia que funciona. Então tem que tentar cantar, brincar, fazer isso o mais leve possível. Você acha assim que gelo ajuda a dessensibilizar um pouco a oralidade, assim, a boca? Depende, pode funcionar? Pode. O gelo, na fase de nascimento de dentes, que é uma fase terrível para as mães também, é sensacional. É sensacional. Porque o gelo amortece essa gengiva, né? E a gente tem que descobrir, porque às vezes tem criança que está resistente porque a gengiva está sensível, está inflamada. Então, cada caso é um caso, mas a gente precisa descobrir o caminho junto. Não tem uma fórmula mágica, né? É a tentativa e erro. É a maternidade da vida real. Da vida real, porque o que eu falo para você pode funcionar, igual o desfraude. Pode funcionar para um, para o outro não funciona, não tem uma regra. Cada criança é uma criança. E como criar essa cultura? Você já falou um pouco de saúde bucal dentro de casa. O exemplo primeira coisa, o exemplo. Pai e mãe que não escova o dente, não vai ter vai filho ter que que escova o escova, né? dente, né? Hoje a minha filha falou assim,
Ela não queria comer um alimento em casa, não vou falar qual, para não fazer, né, campanha a favor nem contra. Aí eu falei, mas você tem que comer. Então, se ela, eu sou igual a mamãe, eu também não como esse. Eu falei, então vamos fazer o prato igual ao da mamãe, com brócolis, isso. Não, eu vou fazer igual o papai. Já mudou na hora. Ela queria me dar. Eles são muito espertos, São né? muito espertos. Queria me dar o golpe ali. Queria te dar o nó certinho. Não, e aí não deu certo, né? Mas é isso. Acho que essa cultura dentro de casa é o exemplo, o hábito, né? Criar o hábito. Rotina. Criança precisa de rotina, né? Repetir todo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito. Assim, o que eu faço com meu filho, que foi orientação da psicóloga, foi o quadro de rotina da escovação, passo a passo, porque ele, sendo uma criança atípica, né? Então a gente faz o quê? Faz do passo a passo, o que ele tem que fazer. Mas olha, eu vou te falar, a parte de colocar a pasta na escova foi um prejuízo. Porque ele gostava de ver aquele negócio saindo. E aí, ai meu Deus, aí eu falei, não, deixa que a pasta a mamãe põe. Essa parte deixa com a mamãe. Não precisa ter tanta autonomia assim, deixa essa parte comigo. Então, a parte de... Tem um outro quadro que eu costumo sugerir para as mães, né? É aquele quadro de estrelinha. Estrelinha. Recompensa. Ele tem esse também. Cada um que ele vai fazendo, ele ganha. Olha, escovou, olha que legal. Eu tenho isso com eles. E é fantástico como eles respondem. E não pode ser uma coisa muito comprida, né? Muito demorada. Eles gostam de recompensa e uma coisinha. A gente que complica. A gente acha que tem que ser uma coisa master. Não, é uma bobeirinha. Isso ele vai, quando menos perceber, tá no hábito. Não, e eu vou contar para vocês. Doutora Lígia faz a mágica quando ela vai arrancar o dente. Nem eu vi a mágica. Aí eu falei assim, nossa, eu perdi. Como que ela fez isso? Que ela faz um truque lá de distrair o dente quando não quer cair. A Clara foi assim, né? Eu levei lá pra tirar o dentinho, você lembra? Eu lembro. E aí ela queria toda vez ir lá. Fazer mágica daí. Não, daí eles querem ir lá toda vez. O dente ficou mole. Eu posso, né, doutora Lígia? Não, calma, o dente vai cair. Quero fazer uma mágica. Quero fazer uma mágica. Mas é porque ela confia. Então a gente anestesia, a criança nem percebe que está sendo anestesiada. E é uma anestesia convencional, mas a confiança... Eu falo que a gente leva a cabecinha deles para outro lugar, contando uma história, envolvendo. Quando a criança percebe, e eles acreditam mesmo que é uma mágica. É muito gostoso. É muito legal. Aí quando vê o dente tá dentro do dentinho da caixinha. Meu Deus, é mágica mesmo. Ela é mágica. Não, me conta assim, porque a doutora Lígia, vou contar para vocês, ela ainda faz escultura em balão. Ela teve o curso de escultura em balão, porque quando a criança vai antes de ir embora, ganha uma tatuagem de dente... E uma escultura de balão. Como foi essa ideia da escultura de balão? Criança, você tem que inovar, né? E eu sempre gostei das coisas, da habilidade. Então, eu pintava, quando era mais nova, tela. Então, bordava. Então, mexer com a mão sempre foi meu ponto forte. E aí, eu falei, o que eu vou inventar, né? Porque o balão também, convencional... Eu falo que lembra da vacina, né? Toda vez que ele vai na vacina, ele tem um balão de bola. Eu falei assim, gente, não dá balão pro meu filho, pelo amor de Deus. Por quê? Porque agora ele vai numa festa, vê um balão, acho que vai tomar uma vacina. E aí, o YouTube, eu falo, não sei hoje em dia, né? E o YouTube, falei, vou inventar uma novidade. E eles amam, eles adoram. E eles querem sempre que eu aprenda um novo, né? E eu fui lá, e aí você faz o cachorrinho, aí eu comprei uma revista dessa que ensina a fazer. Menina... Quem disse que eu conseguia fazer aquele maldito cachorro? Não conseguia fazer o cachorro e a bexiga que vinha junto com a revistinha era uma bexiga ruim. Aí você enrolava assim, ele estourava. Poxa, Aí eu falei assim, tá de sacanagem comigo, né? Aí tem que ir lá na doutora Lígia fazer o curso. Não, e as mães ficam apavoradas, né? Tem que sair com o balãozinho sem mexer muito, porque desenrola, eles querem que a mãe dê um jeito, faz de novo, né? E, assim... Projetos educativo escola, você já participou de algum? Já. Como que foi essa experiência? É muito legal. E deu certo, assim, você conseguiu fazer uma métrica de evolução, alguma coisa assim? Não escovavam, agora escovam, então... Na escola, por conta de biossegurança, o meu intuito não é examinar, olhar, e sim despertar o interesse
para a criança cuidar dos dentes, né? Então, existe o projeto até na rede pública que vai o dentista, né, da saúde da família, faz a visita, faz um levantamento, examina, enfim. Até para fazer o levantamento de dados que o SUS pede, né? Mas o projeto que eu participei era um projeto educativo. Então, eu ia com brincadeira, com filminho, e é muito divertido, porque de uma forma leve, quando via, porque tem o bichinho, tem a turma do bem, tem a turma do mal, né? E as mães, aí eles pedem para ir ao dentista, desperta a curiosidade, porque você conta uma historinha, né? E aí as mães chegam no consultório falando: nossa, ele pediu para ir no dentista, ficou interessado. Funciona muito legal isso, de ir nas escolas. Bom, Lígia, a gente chegou ao final. Olha só, passa muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu sei que ainda tem gente com bastante dúvida. Se você que está aí ouvindo tem alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo e mandar para a gente, que a doutora Lígia vai responder. Deixa sua mensagem final. Eu queria dizer para todos os pais, assim, que ver essas crianças crescendo. Eu já imagino o futuro, né? Sem cárie, com um sorriso lindo, entrando, os 15 anos da menina, entrando na faculdade. É possível. E eu tô aqui para ajudar vocês no que precisar, né? Fazer com que essas crianças cresçam sem cárie, né? E é isso o meu objetivo, minha missão de vida, ajudar os pais a que essas crianças cresçam com um sorriso e felizes, né? Sorrindo para a vida. É isso. Obrigada, doutora Lígia. Foi uma conversa assim, muito valiosa. Eu acho que nós, professores, junto com os dentistas e toda a rede de apoio para a saúde humana, ganhamos muito hoje com essa conversa. Eu acho assim, eu espero que toque o coração de muita mãe e de muito professor para toda vez que pensar em desistir de escovar o dente, pensar que é um sorriso que ele está acabando. Exatamente. E você que está ouvindo, não esquece de curtir, seguir o canal para que a gente possa fazer outros podcasts, trazer outras pessoas. Se você tiver alguma indicação de algum tema que você queira ouvir aqui também, muito bem-vinda a sua sugestão. E porque aqui a gente fala o que sente com o coração, sem filtro, tá? Obrigada, doutora Lígia, e até a próxima.